Oi, gente, bem-vindo ao canal Filosofando com Gabi. Eu sou a Gabi e hoje a gente vai filosofar sobre Nicolau Maquiavel. Nicolau Maquiavel foi um filósofo renascentista e ele foi muito importante no que diz respeito à política, porque ele transformou a forma, o modo de se pensar a política. Depois dele não se pôde mais pensar a política da forma tradicional, que a gente vai falar daqui a pouco. Antes, seu livro mais importante, que vocês já devem ter ouvido falar várias vezes, O Príncipe. O Príncipe foi escrito em 1513 e Maquiavel escreve esse livro, que é um manual político direcionado para o futuro governante, o futuro dirigente de um Estado forte e unificado. Então, nesse livro, ele ensina o futuro dirigente, o futuro governador, a conseguir conciliar os pré-requisitos fundamentais para que o Estado consiga se fortalecer. Então, ele tinha um desejo que era unificar os estados que ali então estavam fragmentados e enfraquecidos. Então, é como se a Itália fosse um estado fragmentado. A Itália que vocês conhecem hoje, que vocês ouvem falar, o desenho da bota, não existia, não tinha nada a ver com o que vocês veem hoje. Mas existiam Florença, existiam algumas cidades, alguns lugares que ele buscava que todas se unissem para formar um estado forte. E isso, então, foi o que motivou Maquiavel a escrever O Príncipe. Então, o que vocês vão encontrar dentro da obra do Príncipe? O Príncipe é um livro que traz bastante o realismo. Em que sentido esse realismo? Porque até então se discutia a política e se pensava num governante, num dirigente, como alguém que fosse muito bom, como alguém que fosse eticamente correto e, portanto, o homem bom, o homem ético, é um bom chefe de família, ele coordena os seus afazeres do dia a dia, portanto, ele está apto a ser um bom governante. O Maquiavel vai desconstruir isso. Ele vai falar: nem sempre o homem bom é um bom governante e nem sempre um bom governante precisa ser um homem bom. E isso cria o quê? Uma crise na questão em relação à ética e política. Porque como que se dá, então, a relação entre ética e política num contexto onde nem sempre o homem bom vai ser um bom governante e vice-versa? Então, o Maquiavel, ele coloca o homem bom e o homem mau lado a lado, porque o bom governante ele tem que conseguir usar dessas duas forças no momento que for adequado. É isso que o Maquiavel vai trazer para a gente nesse livro. O mais interessante é que até então nunca ninguém tinha feito. A base da política para o Maquiavel é o conflito. Por quê? Porque a vida social é conflito. Isso chocou, porque assim, como que alguém vai pensar, né? Se você está aqui tentando falar que o Estado deve ser bom, deve ser forte, deve ser unificado, dizer que o conflito é a base disso parecia incoerente. Mas ele trouxe uma realidade que ninguém tinha pensado e depois disso ninguém conseguiu pensar diferente. A gente vê o mundo como a gente está hoje e a gente percebe que é exatamente isso que nós vemos, né? Nem tudo são flores, nem sempre uma boa pessoa exerce um bom governo e assim vai. O que seria esse conflito na vida social? É o conflito entre os poderosos e o povo. O que é esse conflito entre poderosos e o povo? Poderosos, os grandes. Quem são os grandes? Quem são os poderosos? Para ele, aqueles que desejam o poder, aqueles que desejam comandar, governar. E o povo, aquele que não deseja ser governado. Portanto, ele vai dizer o seguinte: o príncipe ele vai estar exatamente nessa condição de conciliar esses conflitos que existem entre esses dois tipos de pessoas que habitam o mesmo espaço. Então, o príncipe ele deve institucionalizar o conflito para regrá-lo. Então, essa foi uma visão assim muito para frente do seu tempo, porque ele vai dizer o seguinte: o governante é aquele que busca o equilíbrio. Só que quando a gente busca o equilíbrio, a gente tem que perceber uma coisa: nem sempre dá para agradar a todos. Então, o bom governante é aquele que ora agrada um, ora desagrada o outro, e ele tem que perceber a hora de mudar isso. Tanto que Maquiavel ele dizia assim: você nunca pode agradar a todos na totalidade,
Por quê? Porque é importante deixar ali aquele desejo, porque é com ele que você vai trabalhar no futuro. Então, o que é a virtude do governante? A virtude de um bom governante está em saber articular as forças sociais. E as forças sociais estão nesse conflito aqui da vida social. Quem manda mais e quem obedece. Quando a pessoa que está liderando consegue fazer coexistir essas coisas, é o governante que ele vai chamar de virtuoso. Interessante, a política para o Maquiavel é diferente de uma finalidade ética individual. Então, assim, não é papel do dirigente formar cidadãos éticos, é papel do dirigente fazer com que as pessoas vivam bem no lugar em que elas estão. Então, a política ela tem uma ética própria, ela se adequa. Por quê? O que são valores? Para Maquiavel, valores são opiniões. E as opiniões elas podem ser discutidas a qualquer hora. Então, o governante ele não está preocupado com os valores, porque os valores podem mudar. Ele está preocupado com a finalidade que é própria da política, visando o bem do todo e não dos indivíduos. É estranho pensar isso, mas é assim que vai. Então, discutir valores e mediar conflitos. Como? Criando regra, criando norma, criando instituição, criando lei, percebendo que aquilo não está funcionando e começa a mudar. Então, esse manual, ele vai deixar claro a importância de um bom governante. E aí, ele tem sempre uma definição nos livros didáticos que vocês encontram por aí, que ele faz uma diferença, né? Ele fala da importância da virtude e da fortuna. Virtude e fortuna, que para ele tem conceitos diferentes do que vocês estão habituados, né? Então, fortuna não é ser abastado. Para ele, fortuna são os imprevistos e os acidentes. Por que fortuna? Porque os imprevistos e os acidentes, se bem trabalhados, eles podem ser a seu favor. Aquilo que aparentemente pode ser negativo, se você é um bom líder, se você é um bom dirigente, você vai conseguir driblar esses acidentes, criar instituições, regras, normas, o que for necessário, e isso para ele vai ser a ética na política. Então a ética não está no ser humano, a ética está na política, no que ele visa para aquela população, para aquele estado, para aquele povo. Então, olha que interessante. É importante para o governante, para o príncipe, aprender a não ser bom. Então, ele não está dizendo que o príncipe deve ser mau, mas ele tem que saber a hora de agir e a hora que ele vai ter que prejudicar um para beneficiar o outro e a hora que ele vai ter que mudar essa ação. Então, ele não tem que estar preocupado em ser sempre bom, mas ele precisa estar sempre sendo bem visto. Ora por um, ora para o outro. Então, esse jogo é o que o Maquiavel vai ensinar para a gente no Príncipe. Só que daí, esse conceito também, que falando dessa forma, né, parece rude, é o que vai trazer aquele conceito do maquiavélico como algo negativo. Então, hoje não se fala nem maquiavélico, o pensamento não é maquiavélico, é maquiaveliano. Por quê? Porque o maquiavélico caiu em desuso. A gente não pode dizer que para os fins justificarem os meios, sempre os meios vão ser negativos ou depreciativos. É simplesmente uma ação. Então, essa capacidade de driblar o acidente, de perceber como agir, de agradar um e ora outro, porque nunca vai dar para agradar esses dois tipos de pessoas ao mesmo tempo. Então, o governante tem que ter isso na cabeça. Então, os fins justificam os meios, sim, nesse contexto de que cada hora ele vai ter que agir de uma forma. E aí tem uma frase famosa dele também, que é melhor ser temido do que amado. Por quê? Porque o governante, ele seria ideal ser amado, mas se não puder, que seja temido. Então, o povo que teme o seu governante, ele consegue seguir melhor as regras. Ele exige, mas ele exige até onde ele pode. Então, é nesse sentido. Por quê? Tudo isso aqui visa o bem-estar da cidade e não do indivíduo, porque não dá para agradar indivíduos, porque é subjetivo os valores e as opiniões do indivíduo. Mas a cidade não. Aí a gente vai aqui, ó, vou pular essa parte que a gente fala daqui a pouquinho. Moral pública e moral privada. Qual é a diferença? Por muito tempo, o governante deveria ter uma moral privada boa, ética, virtuosa.
O Maquiavel vai falar assim, não, sabe por quê? Porque a moral privada de cada um é muito individual. Então, por exemplo, se eu sou católica, se eu sou de uma religião extremamente rigorosa, se eu me torno governante, eu vou querer aplicar as regras daquilo que eu penso para o povo. Só que governar não é impor a sua opinião, não é impor os seus valores, é perceber a necessidade e buscar o equilíbrio. Então, a moral pública é a que o governante deve ter, é aquele que ele não vai pensar nos seus valores individuais, ele vai transpor isso para a cidade, para a sociedade e vai perceber o que precisa em que momento. Então, o bom governante é aquele que consegue agir na hora correta. E só para desmistificar esse Maquiavel centralizador, né, absoluto, a gente tem depois, ele escreve em 1517 uma obra que chama As Primeiras Décadas de Tito Livio. Só para vocês entenderem, nesse livro ele é tido como um Maquiavel republicano. Por quê? Esse livro ele faz uma análise das ideias do historiador Tito Livio, que falou sobre as primeiras décadas de Roma, onde seus governantes tentavam conciliar as vontades do povo e as vontades dos nobres. Então, é essa ação que a gente deve ter, é esse movimento que deve acontecer. Então, após a unificação da Itália, por exemplo, ele vai dizer que o poder ele deve passar para as mãos do povo. Ou seja, a república é uma coisa de todos, não é de um indivíduo. Então, é uma outra parte do Maquiavel que não é tão explorada, o que se explora basicamente nos vestibulares é o Livro do Príncipe, e eu espero que vocês tenham conseguido compreender aí de forma simples. Se você gostou, se entendeu, deixa um like, se inscreve no canal. Eu vou dar um espacinho aqui para vocês tirarem um print da lousa. E a gente se vê na próxima semana.